Presidente do SESI 137 ocorreu no dia 13 de setembro de 1987 em Goiânia. 2 catadores de ferro velho entraram em um hospital abandonado para procurar algumas coisas de valor. E realmente acharam algo que iriam ficar muito ricos com aquilo, e que era uma cápsula que acreditavam ter 200 quilos de chumbo. Essa cápsula era feita de ácido e chumbo, que pertencia a um aparelho de radioterapia. Mas além de ácido e chumbo presente, ali havia um material radioativo. O cloreto de césio é um sal obtido do elemento químico césio. Esta massa que o material radioativo presente ali era de 0,093 kg de pó, mas foi suficiente para classificar o acidente de Goiânia como nível 5. E esse tipo de acidente tem uma escala que vai de 0 a 7. O acidente em Césio 137 foi o maior do Brasil e o maior do mundo, se considerarmos fora das usinas nucleares. Pronto. Os 2 catadores de ferro velho pegaram então essa peça e resolveram levar para casa. Algum tempo depois, eles começaram a ficar muito doentes, a passar mal e tudo, e resolveram vender a peça. Se eu não me engano, naquela época, o dono do ferro velho pagou uns R$1.500 para eles. Bom, com a peça já vendida, o dono do ferro velho, que se chamava Devaí vai aparecer muito nessa história, ele mandou 2 funcionários dele desmontarem a peça, abrirem, para ver o que tinha realmente lá dentro. E foi aí que começou. Era noite e o cloreto de césio em si, à noite, ele brilha, ele ofusca, ele emite uma luz azul. A dona do ferro velho olhou, poxa, tipo, ele ficou impressionado com aquela luz, tipo, nunca tinha visto uma coisa daquela, tipo, que brilhava. Ele ficou encantado e resolveu levar para casa, tipo, mostrar para sua esposa, para seus familiares. E foi chamando um, foi chamando outro, foi mostrando para um, foi mostrando para outro. Do nada a casa do cara virou um ponto turístico, tipo, ia parente lá e via, olhava como é que era a peça e tal, ou como ela brilhava, e sendo que quando ele balançava a peça, caía um pouco do cloreto de césio, aí o pessoal pegava na mão, ó, que legal, passava na mão e tal, assim, levava um pouco para casa, né, às vezes sem intenção. E aí já foi se esparramando um pouco do cloreto de césio na região. Bom, algum tempo depois, um irmão de Devaí chamado Ivo, se eu não me engano, foi lá ver a peça e tal, achou muito bonita, resolveu levar um pouco para casa para mostrar para a filha. Ó, filha, que legal e tal. A menina deve ter ficado encantada. Só que no outro dia, um outro irmão de Devaí foi lá, pegou o recipiente, botou um pouco do pó na mão, esfregou na mão e ficou pensando, cara, acho que isso não é uma coisa legal, de onde você achou isso? Devaí começou a falar, não, essa besteira e tal, mas fica uma coisa na cabeça, tipo, a pessoa fica pensando, poxa, será que faz mal mesmo? Algum tempo depois essa esparramada de cloreto de césio pra lá, pra cá, se vai e vem de parentes espalhando por aí. Algum tempo depois essas pessoas começaram a ficar muito doentes, com enjoo, diarreia, náusea. E tipo, algumas regiões de lá, tipo, algumas casas vizinhas também, tipo, foram contaminadas, as pessoas de lá começaram a passar mal e tal. As pessoas resolveram ir para o médico para ver o que estava acontecendo, e o médico não identificava. Até que a mulher de Devaí pensou, porra, isso tudo só está acontecendo depois que isso chegou aqui em casa, depois que esse recipiente com essa luz azul chegou aqui em casa. Aí ela, junto com um funcionário do ferro velho, pegaram essa peça e levaram para a vigilância sanitária. Só que, tipo, como os caras lá não deviam ter tanto conhecimento assim,
eles não identificaram o que era e deixaram lá por enquanto. Eles deixaram em cima de uma cadeira, num pátio onde os funcionários iam lá, tomavam um cafezinho e tal. Pronto, daí já foi se esparramando mais um pouco. Fora que ela levou essa peça de ônibus, ou seja, a pessoa que não tinha nada a ver com a história foi contaminada. Algum tempo depois, o pessoal da Vigilância Sanitária fez uma pesquisa e outra e pensou, poxa, isso pertence a um aparelho de radiografia. Imaginaram assim, tipo, fizeram uma hipótese. Resolveram chamar um medidor de radiação para ver se tinha algum problema de radiação lá e tal. O cara foi lá, mediu a radiação da peça, da casa de Devaí, e descobriu que estava muito alta, muito mesmo. De descobrir que o nível de radiação lá estava muito alta, começou a verdadeira operação de guerra. Então foi convocada a polícia, o exército, os bombeiros. E tipo, essa gente que foi convocada para ajudar a descontaminar Goiânia, tipo, não sabia que se tratava de alguma coisa radioativa. Quando eles ligaram para eles, falaram que era para resolver um vazamento de gás. Tipo, quando o governo descobriu que Goiânia estava num nível crítico de radiação, ele tipo, preferiu abafar e tudo, para não ter escândalo nem nada disso. Então, tipo, até essas pessoas, tipo, os bombeiros, os policiais, eles se contaminaram porque não estava preparado para isso. Aí, tipo, fizeram então uma seleção, levaram todo mundo para um estádio de futebol, lá onde eles tinham os equipamentos que diziam se você tá bem ou se você precisa ir para o hospital. E dentre as pessoas que precisavam ir para o hospital, tinha os casos de emergência e tinha os casos que só precisavam de uma desintoxicação. Tipo, quando eles descobriam que você estava infectado, eles confiscavam todos os seus bens. Tipo, agora imagina, do nada, sem você saber de nada, tipo, entra a polícia dizendo que vai te levar pra algum lugar e vai confiscar todos os seus bens. Porra. Você fica meio atordoado com tudo isso. Bom, depois de tudo isso, dentre essas pessoas que foram pra emergência, estavam a filha de Ivo, aquele cara que pegou o pó pra levar a filha, pra mostrar pra filha, que ela morreu. Tava a esposa de Devaí, que também morreu. E os 2 funcionários que abriram a cápsula também morreram. Mas Devaí, tipo, teve muito contato, assim como todos esses. Devaí, então, tipo, ele foi internado, recebeu alta e foi embora. Tipo, ele só morreu 7 anos depois e foi por alcoolismo. Tipo, ele não morreu por causa do SES, nem nada disso. Ele morreu por alcoolismo, por depressão. Tipo, ele se culpava por tudo que aconteceu e ele, né, morreu. Várias pessoas depois disso, tipo, acabaram morrendo, tipo, meses ou anos depois. E muitas pessoas não morreram diretamente por causa do Césio, morreram por outros problemas, como o próprio Devaí morreu de alcoolismo, e teve muitos que se suicidaram. Bom, depois de um tempo, conseguiram descontaminar Goiânia, todo o lixo radioativo que foi contido, foi confiscado, está em um depósito, e é estimado que daqui a 300 anos não haja mais risco para os humanos nem para o meio ambiente. Ao desses 11 dias iniciais, 129 pessoas sofreram sintomas. 49 tiveram que ser internadas. Dessas 49, 21 pessoas estavam no estado de emergência. Dessas 21, 4 morreram desde depois. Segundo pesquisa, dentro daquele período, cerca de 104 pessoas morreram, meses e até mesmo anos depois, e ao total de 1.600 pessoas foram infectadas. Como vários objetos foram confiscados e até pequenos animais foram sacrificados, ao total foram confiscados 13.500 toneladas de lixo radioativo, e hoje está em depósito subterrâneo a cerca de 20 km do centro de Goiânia. Hoje em dia, a casa e o depósito de ferro velho de Devaí não existem mais, e o hospital abandonado virou um centro de convenções.